Ele que manda me prender. Eu vou receber a turma dele na bala. Não é brincadeira. A política nacional é tiro, porrada e bomba. E o vento que venta lá, venta cá, e você colhe o que você planta, uma série de clichês dá pra gente usar nessa ocasião. Muito triste isso que aconteceu com o Ciro Gomes. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação contra o presidenciável do PDT, Ciro Gomes. Rodou com a Polícia Federal na porta da casa dele, cumpriram o mandato, pegaram o telefone, pegaram o computador em plena campanha, com material de campanha. Olha, gente, muito ruim a gente ver esse esfacelamento da credibilidade da Polícia Federal. Porque até nós que somos esquerdistas já vimos a Polícia Federal cumprir várias ordens que desagradavam-nos, como no nosso espectro político, mas a gente não tinha essa, pelo menos eu não tinha essa visão da credibilidade da Polícia Federal esfacelada como está agora, sob o governo Bolsonaro. Cadê o impeachment? Tivemos todas aquelas interferências, inclusive a que levou o ex-juiz, era ministro do Sérgio Moro, saiu de lá porque teve uma divergência a respeito da cúpula da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Bolsonaro queria a cúpula para ele, o Moro queria exercer os poderes dele de ministro. O resultado disso é a perda total da credibilidade. E isso não incomoda, não só me incomoda não, aqui ó. Operação contra Ciro Gomes causa incômodo na cúpula da Polícia Federal. Bela migalha aqui pro Globo, 15 de dezembro de 2021. Ziza, pro obséquio. A operação da Polícia Federal deflagrada nesta manhã contra os irmãos Ciro e Cid Gomes gerou grande incômodo na cúpula do órgão. Delegados do alto escalão da PF criticaram, especialmente, a cronologia da ação que mirou o pré-candidato à presidência pelo PDT e seu irmão, que é senador. Policiais apontam que as buscas e apreensões em endereços dos investigados só aconteceram 4 anos depois do processo ser instaurado, o que torna muito difícil que provas relevantes sejam colhidas. O caso foi aberto em 2017. Um caso de 2014 que só foi começar a ser investigado em 2017, agora na beiradinha da corrida eleitoral, acontece isso. Fico à vontade de dizer que parece que tem caroço nesse angu. Tem como não ficar desconfiado? Não tem como não ficar desconfiado. Seguindo aqui na matéria, os fatos apurados no inquérito remetem a um suposto esquema de corrupção nas obras da Arena Castelão, no Ceará, que teriam acontecido entre 2010 e 2013. A avaliação dos delegados feita à coluna é que a ação da Polícia Federal fará barulho, mas não será efetiva. Fecha aspas. Esse modelo lava-jatista de fazer um barulho enorme, desgastar a imagem da pessoa para depois ver se acha alguma prova, tem prejudicado a imagem da Polícia Federal, disse um delegado à coluna. Para finalizar aqui, gente, outra preocupação com a operação desta quarta-feira entre os policiais é o reforço da mensagem propagada por desafetos do governo que a Polícia Federal atua sob influência política contra os inimigos de Bolsonaro. Hoje, após a ação, Ciro Gomes afirmou que Bolsonaro transformou o Brasil num estado policial. Fecha aspas para Ciro Motherfucker Gomes. Está boladíssimo. Eu também estaria. Primeira coisa que eu falei sobre isso no Twitter foi que quem está comemorando isso que aconteceu com o Ciro Gomes é um bosta, só tem os bosta. Aí você vê, tem os bostão de direita realmente comemorando. A gente tem aqui, ó, esse Carmelo Neto, que postou aqui o Carmelo Neto no Twitter. Tudo sobre a operação da Polícia Federal. Ciro e Cid, a casa deles está caindo. Compartilha ao máximo. Porque para a criação da narrativa, você não precisa da condenação, não. Eu já vi pessoas me falando pessoalmente do Ciro Gomes, porque a gente estava debatendo política, a pessoa falou, que no PT eu não voto de jeito nenhum. Eu falei, pô, então por que você não vota no Ciro Gomes? Aí o que a pessoa me disse, a pessoa que consome conteúdo bolsonarista no WhatsApp diz que não é bolsonarista, mas consome esse tipo de conteúdo, falou pra mim, porque tem tantas investigações contra o Ciro Gomes. Eu falei, cara, não tem nenhuma condenação.
Quantas investigações tem contra o Bolsonaro, por exemplo? Aí a pessoa fica... Compreende? Aí agora, o que vai valer? Como fizeram com o Fernando Haddad. Também teve uma acusação contra o Fernando Haddad nas vésperas da eleição, que depois, quando passou a eleição, ele foi inocentado. Nada é por um acaso. Eu não acho que o Lula seja um ladrão. Coloquei primeiro esse frame porque os ciristas vão falar sobre isso que ele disse quando a gente, enfim, qualquer pessoa disser que ele ataca o presidente Lula de maneira exagerada, né? Ou alguns acham que até de maneira indevida, mas para mim, corrida eleitoral é que nem MMA, né? Tá dentro da regra, é isso. Pode ser feio, mas o que eu vou dizer, cara? Não existe gol feio, feio não fazer gol. Mas, enfim, apesar de eu achar essa tática dele muito ruim. Bom, coloca a continuação, por favor, Ziza. Vai roubar de novo? Vai roubar. Pedir, mas a intenção é exatamente essa, me abater para que eu seja moderado, para que eu não continue atacando aqueles ladrões, assaltantes da vida pública brasileira, como é o Bolsonaro e como foi o Lula. Eu continuarei dizendo concretamente quem é ladrão e eu não sou. O primeiro vídeo, quando ele está em pé ali, que ele faz aquilo, é mais antigo. O outro vídeo é novo, do mesmo dia da operação da Polícia Federal, que teve na casa dele, que apreendeu celulares, apreendeu computadores, já falei, inclusive com material de campanha. Tudo isso muito ruim. Tô trazendo isso tudo para quê? Tem uma anedota que acreditam ao Hemingway aqui, que, enfim, né? A gente não tem certeza se é dele, ou se você tiver, comenta aqui embaixo e me conta, porque para mim as informações são duvidosas. Diz o seguinte: quem estará nas trincheiras ao teu lado? Isso importa mais do que a própria guerra. Quer dizer o quê? Cara, se você tá indo para um caminho e a galera que tá com você é meio bad trip, tu pensa bem que tu pode estar, tem certeza que tá indo no caminho certo, mas você pode estar indo no caminho errado. Ou então, às vezes, o teu caminho certo é o dobro da distância. Para eles, ali, a meia distância da serve. E aí às vezes, é o U. Ou como diria o Paulo Guedes, é a recuperação em V. Tá? Aí você vai ficar lá no fundo do poço. Digo isso porque vocês já sabem. Correto? Pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que nós vimos desde o que aconteceu com a ex-presidenta Dilma, inclusive muitos partidos de esquerda apoiaram, hoje o pessoal finge que todo mundo esqueceu disso, né? Mas eu não esqueço. O que aconteceu com o ex-presidente Lula, muitos apoiaram. A Lava Jato, muitos apoiaram. E agora sofre um reflexo, é que, como disse aqui a própria coluna, e como tá falando todo mundo, eu pego aqui a esmagadora maioria das reportagens que eu trago aqui, é apenas para a gente observar alguém falando sobre isso. Porque é senso comum. Esse modo lavajatista de agir que nunca teve no Brasil. É claro, já teve desmanda, aí você vai citar um caso pontual aqui, você vai citar um caso pontual ali, mas dessa maneira não. Criou-se uma cultura de opressão política que funciona, vocês viram aí, aos modos de Estado policial, que está pegando todo mundo. Se a gente não der um jeito nisso, olha, passei um tempão aqui falando sobre impeachment, muito frustrante para mim falar sobre isso. Muito ruim ver que o Bolsonaro, através de medidas que eles legalizaram, que para mim é corrupção, do mesmo jeito, não adianta ter um papel autorizando, estou falando da RP9, do orçamento secreto, petrolão não, bolsolão, essa porra toda aí que o Bolsonaro fez aí para comprar votos. É isso, comprou já era, gente, funciona assim, a gente tem que batalhar para mudar isso. Vai ter que ser na urna. Aí quando eu vejo um candidato como Ciro Gomes, perdido no assunto,
Já falei, para mim antipetismo é antiesquerdismo, não sou petista, mas me vejo na obrigação de ser contrário ao antipetismo. Ficar demonizando PT. E o ex-presidente Lula ainda se solidarizou com o Ciro Gomes. Ali quase ao mesmo tempo do que o Ciro Gomes estava falando mal dele ali com o Datena. Não é hora de separar não, gente. Não é hora de separar, é hora de unir. É hora de unir. E não adianta, ó, eu não tenho resposta para isso, para essa sua pergunta aí. Mas vai unir quem com quem? Quem vai liderar isso? Mas será que fulano não pode ser o vice do Beltrano e fulano não passa atrás e faz uma coligação? Olha, eu não sou político. Eu não sou político. Os políticos que se resolvam e que apresentem um projeto decente para nós. Para que quando esse projeto seja apresentado e passe, a gente não fique também adulando o político não. Não é para adular o político também não, gente. Tá? É para cobrar. É isso, gente. Me excedi aqui no vídeo, né? Mas enfim, eu fiquei muito... Tô puto com o YouTube, tá? O YouTube, pô, cortou pela metade o meu alcance. Não só o meu, como de todo mundo. Tipo, cortou, foda-se. Os vídeos têm a mesma taxa de cliques. Não sei se vocês vão entender isso, mas são porcentagens ali que a gente tem acesso, que a gente consegue ver. Continua com a mesma taxa de clique, com a mesma taxa de retenção. Então, se os vídeos não estão dando a quantidade de views que davam, é porque o YouTube resolveu, enfim, fuder nós. Tamo junto aí, rapaziada. Comenta, se inscreve, aciona o sininho e deixa o like.